Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Aos irmãos do Terezinha 1, estamos orando por vocês todos os dias para que Deus venha abençoar as famílias e logo, logo, quando isso passar, eu creio que estaremos juntos para adorar ao Senhor, todos juntos no templo. Continue adorando ao Senhor em casa, fazendo os cultos, acompanhando os cultos ali da nossa igreja sede, tem sido uma bênção. E vamos continuar servindo ao Senhor, buscando a palavra, orando, jejuando, se consagrando, em nome de Jesus. O livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então nós já vimos o contexto aqui do livro de Abacuque. O exército dos caldeus babilônicos estavam marchando em direção de Israel, já tinham destruído o Egito, dominado o Egito, que era o grande império da época, e era iminente que esse exército conquistasse e dominasse Israel. Diante dessa situação, Abacuque busca ao Senhor com muitas indagações, a respeito disso. Nós tratamos isso nos outros vídeos. E aqui nós vamos finalizar com essa declaração de Abacuque, como nós falamos no vídeo anterior, uma declaração carregada de temor e esperança e também confiança. Então, a esperança que ele tinha em Deus, a confiança que ele tinha no Senhor, e que era gerada pelo temor a Deus. Então, o temor a Deus, existem muitos debates sobre o temor, as pessoas tentam explicar o temor a Deus. É um medo, é um respeito. Como que é esse temor a Deus? Então, eu acho que é uma mistura de tudo isso, porque Deus, ele é o nosso Pai. E nós temos que temer, Quantas vezes eu ou alguns de vocês, dos irmãos, quando éramos crianças, aprontava, fazia alguma coisa, tínhamos medo do nosso pai, da nossa mãe, pelo fato de ter cometido alguma coisa errada, ter feito uma travessura, alguma coisa assim. E Deus, ele é nosso Pai, e nós temos que temer a Ele. Jesus disse, olha, não temei ao homem que mata e não sabe para onde vai a sua alma. Temei a Deus, Porque Ele mata e sabe para onde vai a nossa alma. Então, nós vamos tratar isso um temor que gera confiança. Então, não é um temor que vai gerar desconfiança, um temor que vai gerar confusão. Não, é um temor que vai gerar confiança. Abacuque, ele confiava no Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que tudo dê errado, que, contextualizando para os dias de hoje, que falte dinheiro, que falte emprego, que aconteça tudo, que falte saúde, não importa, que falta mantimento, não importa. Eu vou estar alegre, confiante no Senhor da minha salvação. Então, esse temor, ele gerava confiança. Então, eu separei aqui alguns textos, nós vamos ler, que vão aplicar essa questão do temor a Deus, que está aqui o primeiro está ali no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, você que está acompanhando o vídeo aí na sua casa, abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. É bom que a gente lê um pouco a palavra do Senhor. Atos 2, verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, naquela época, a igreja primitiva, né, ou a primeira igreja, ou os irmãos daquela época, o contexto da igreja, em cada alma havia temor. Então é um padrão de igreja para nós, de formação da igreja, está ali em Atos dos Apóstolos. E em cada alma havia temor. É o temor a Deus. É nós vivemos uma vida de temor. E esse temor vai gerar cada vez mais confiança. Outro texto que eu separei, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, o escritor dos Hebreus diz que nós recebemos um reino que não é palpável, é espiritual. E nós devemos, por essa condição, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Então, nós não podemos servir a Deus sem temor. Os cristãos em Atos dos Apóstolos, eles em cada alma havia temor. Não é impossível, impossível, eu acho que a melhor palavra é contraditório, na verdade, né? Uma pessoa servir a Deus, se denominar cristão, servo de Deus, e não ter o temor. Salmo 111, versículo 10. Deixa eu só conferir aqui se a referência está certa. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vamos conferir? Só para desencargo de consciência. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Então, quem tem um bom entendimento? Quem teme ao Senhor. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Então, nós precisamos servir a Deus com temor. Né? Nós não podemos ter um temor a Deus condicional. O temor a Deus de Abacuque não era devido à condição. O povo, os caldeus estão vindo dominar, estão vindo conquistar, estão vindo derrubar Jerusalém, então agora eu vou ter temor. Não. Não era um temor condicional. É um temor incondicional, independente da circunstância e da condição. É o temor de Abacuque. Então, independente da circunstância, da condição, o temor era o mesmo. O temor de Abacuque. Então, é um temor que gerou a confiança. Não foi uma confiança que gerou o temor. Não foi o contrário. Foi o temor que gerou essa confiança em Abacuque. O temor a Deus. Então, independente do que acontecia, Abacuque tinha temor. Então, nós não devemos temer a Deus uma condição. Se eu fiquei doente. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu fiquei desempregado. Ai, Senhor, tem misericórdia. Aconteceu uma circunstância adversa na minha vida, aí eu vou buscar. Meu Deus, não. Esse temor tem que ser independente da circunstância. Se eu estiver bem, eu tenho que ter temor. Se estiver mal, eu tenho que ter temor. E esse temor ele vai gerando confiança. Então, Abacuque tinha confiança, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, que dê tudo errado. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É a alegria no meio da adversidade, no meio da tribulação. O que gera isso em nós é o temor a Deus. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu confio nele, mais
eu acredito e visualizo que ele é muito mais superior a mim, ele é muito mais superior do que o meu problema, ele é muito mais superior do que a circunstância que eu estou passando, e como eu sei que ele é superior, eu tenho esse temor, eu entendo essa realidade, e isso gera em mim confiança. Então, nós que tememos a Deus, temos que ser pessoas confiantes. Então, é claro que diante dos cenários, né, nós como seres humanos entristecemos, né? Perdemos um ente querido, ficamos tristes. Se ficamos desempregados, vamos, né, sofrer. Se ficarmos doentes, vamos de alguma forma ser abalados. Porém, apesar de tudo isso, nós temos que confiar no Senhor. Esse temor vai gerar essa confiança. Então, quanto mais eu temer a Deus, mais eu vou ter confiança. Aqui o salmista diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E uma pessoa sábia, quando ela passa por dificuldade, como que é o comportamento do indivíduo, da pessoa sábia, diante das circunstâncias adversas? Como que é? Como que você identifica uma pessoa sábia quando ela passa por adversidade? A pessoa sábia, quando ela passa por adversidades, por dificuldades, apesar de todo envolvimento emocional que ela possa passar, por todo estresse, por toda a pressão psicológica que a circunstância gera, ela tem um comportamento de uma pessoa confiante, é a pessoa sábia. Então, sempre quando você vê uma pessoa sábia, que tem a sabedoria de Deus, não nós estamos aqui falando de uma sabedoria humana, estamos falando aqui de uma sabedoria que vem do temor a Deus. Quando uma pessoa tem essa sabedoria que vem do temor a Deus, ela passa pelas dificuldades, pelas diversidades, pelas circunstâncias com confiança. O apóstolo Paulo disse, eu já tive em abundância e já passei necessidade. Mas em todas as coisas eu compreendi. Aprendi a ter em abundância, aprendi também a passar necessidade. Isso é sabedoria. E aí ele faz aquela declaração muito famosa, né, que as pessoas gostam de expressar. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele podia? Ele podia ter em abundância e ele podia passar necessidade. Ele ia manter o equilíbrio por causa dessa sabedoria, não a sabedoria humana. Ele não estava falando que isso foi adquirido e ele tinha conhecimento, falava várias línguas, ele tinha estudado, ele era conhecedor, né? Tanto das escrituras como da ciência da época, da filosofia, enfim. Mas ele não diz que foi essas capacidades que deram, né, essas articulações científicas e filosóficas que ele tinha realmente, né, todo esse intelecto que deu essa confiança para ele. Ele diz que ele aprendeu do Senhor, ou seja, é uma sabedoria que vem através do temor a Deus. E essa sabedoria só está aqui na palavra e através do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar essa sabedoria. E continuando aqui, lá ainda em Atos, capítulo 9, verso 31, vamos aí abrir nossas Bíblias, vamos folhear nossa palavra do Senhor. Fazer esse exercício é muito bom. Então, Atos capítulo 9, verso 31, diz assim: Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor.
Em algumas traduções diz vivendo no temor do Senhor. Então, olha o que o temor do Senhor, eles viviam no temor do Senhor. Esse temor gerava paz, ó, tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Então, o temor do Senhor, quando você vive em temor, você é edificado e fortalecido pelo Espírito Santo. Parece que hoje em dia, você falar, tratar um assunto e dizer para as pessoas que passar por uma adversidade e ter alegria, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu ficar desempregado, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu ficar doente, eu me alegrarei no Senhor. Que lógica é essa? É a lógica do Espírito Santo. Humanamente não tem lógica, mas é o Espírito Santo que traz essa lógica. Aqui vai declarar, né? vai esclarecer, melhor dizendo. Fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo. Quem nos fortalece e nos edifica é o Espírito Santo. Então, quem vai dar esse fortalecimento para mim e para você? Para passar pela tribulação alegre, para passar pela dificuldade confiante? É o Espírito Santo de Deus. Então, não é como eu sempre digo, não é como que eu posso dizer? Não é eu ter confiança que vai me fazer uma pessoa salva em Cristo. Não é eu passar pelas dificuldades louvando a Deus que vai me fazer uma pessoa salva, não. É o fato de eu ser salvo e ter o Espírito Santo é que vai gerar em mim o fortalecimento. O Espírito Santo é que nos fortalece. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é o selo da salvação, se eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, esse Espírito Santo vai gerar em mim essa segurança, vai gerar em mim essa paz, vai gerar em mim esse fortalecimento. Como aconteceu com Abacuque, dele estar alegre, confiante, apesar da adversidade, apesar das dificuldades. Então, vamos estar alegres e confiantes. Né? Quem tem que dar essa fortaleza para nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele tem que dar gerar em nós essa fortaleza. Mesmo nos momentos difíceis, o temor a Deus e o Espírito Santo vai gerar em nós, né, essa confiança. Então vamos buscar a Deus. Então, se nós não orarmos, não lermos a Bíblia, não nos consagrar, não buscar o Senhor, nós vamos alimentar só a nossa carne. E aí o Espírito Santo vai perder o efeito dentro de nós. Então nós precisamos orar, ler a Bíblia, buscar. Se está faltando confiança, se está faltando fortaleza, se está faltando alegria, independente da circunstância, paz, que está dizendo aqui no texto, eu preciso exercitar mais as coisas espirituais, oração, palavra, busca do Espírito Santo, para que eu possa ter essa fortaleza. Então, confirmando tudo isso que nós estamos falando, lá em Provérbios, né? Mais um texto ali em Provérbios, capítulo 14. Vamos lá, mais uma vez folheando a palavra do Senhor. Vamos lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Ele desvia o homem dos laços da morte. Então, olha o texto, né? O temor do Senhor, a firme confiança. Então, no temor do Senhor, há confiança. Então, não tem como. A palavra de Deus, ela declara que o temor e a confiança andam junto. São interligados. Um gera o outro. Né? É o temor gerando a confiança. Então, a confiança
ela está no temor. No temor do Senhor há firme confiança. Não é uma confiança qualquer, é uma firme confiança. Isso é o que é gerado pelo temor a Deus. Então, nós devemos temer a Deus. No temor do Senhor há firme confiança. Então, Salmo 34 também vai tratar desse assunto, vai também esclarecer isso aqui para nós, a respeito do temor. Salmo 34, verso 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, ele traz confiança, traz segurança, traz fortaleza. Aqui diz que temei o Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, quando você teme ao Senhor, o Senhor, ele garante, né? Ele nos dá a segurança. Por isso que o temor traz confiança, porque quanto mais tememos a Deus, mais o Senhor cuida de nós. Deus, ele é a nossa garantia. A nossa garantia está no Senhor. O Senhor, ele não vai deixar faltar nada na nossa vida daqueles que temem a Deus. Então vamos temer ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Então quem teme ao Senhor diante de uma situação dessa, ele consegue entender que Deus está no controle. Ele consegue entender que Deus, ele é o dono de tudo. Ele controla tudo e ele domina sobre tudo. E Abacuque entendeu isso, entendeu toda a circunstância do episódio lá com os caldeus, com os babilônicos enfrentando, marchando, melhor dizendo, diante do povo de Israel, chegando a Israel para levar Israel cativo. E ele entendeu tanto isso que Deus estava no controle e ele ficou em paz. A ponto de no final ele declarar, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que dê tudo errado, que os caldeus venham e que venha uma crise, uma fome tamanha que não tenha mais gado, não tenha mais fruto, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, isso é um temor, a confiança gerada através do temor a Deus. E a Bíblia diz que esse temor, ele é gerado pelo Espírito Santo. E nós devemos viver em temor a Deus. Então, através dessa palavra, vamos temer a Deus. Você não pode ter medo, mais temor do coronavírus, ou do desemprego, ou da enfermidade. Não, tema a Deus. Como é o conselho que Jesus nos deu, né? Tema a Deus. A sociedade daquela época estava temendo o Império Romano, estava temendo o que o homem podia fazer. Tinha vários temores naquela época. Mas aí Jesus chama a atenção dizendo, olha, temei a Deus. Então, nesse momento, é o momento de nós nos posicionarmos em temor a Deus. Vamos temer a Deus. Vamos fazer como Abacuque. Ter essa confiança através do temor a Deus. Que o Espírito Santo gere isso em nós, que dê essa confiança, essa fortaleza, que é só Ele que pode dar. Essa mensagem aqui, ela vai te dar confiança se o Espírito Santo estiver dentro de você, ministrando essa palavra no seu coração e gerando essa confiança. Então é só Ele que pode nos dar essa confiança. É o Espírito Santo de Deus. Então fique com essa palavra. Deixa o Espírito Santo gerar o temor dentro do teu coração. Deixa o Espírito Santo trazer essa fortaleza que trouxe
para Abacuque. Ele tem poder para fazer isso. Abra teu coração para o Espírito Santo, que ele tem poder de trazer essa fortaleza. Talvez aqui na teoria você talvez enxergue essa palavra e ouve e entende, mas talvez na prática você pergunta, mas como isso vai acontecer? Como que eu vou ter essa fortaleza? Como que eu vou poder declarar como Abacuque declarou, como homens Paulo, homens e mulheres de Deus declararam, tiveram essa fortaleza, como tiveram essa capacidade? Como que eu vou ter? É através do Espírito Santo. Abra teu coração para o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida e que ele faça ser gerado essa fortaleza, esse fortalecimento, essa edificação que só vem do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Então, você que puder, medite nessa palavra, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Estude mais ainda o livro de Abacuque, é um livro muito, muito rico. Eu trouxe aqui só um básico, porque eu não sou mestre em teologia, na Bíblia. Eu falo aquilo que eu tenho experiência, que eu conheço, que é muito pouco ainda. Mas busque a palavra do Senhor, busque isso do Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para gerar isso em nós. Vamos buscar, irmãos. Vamos clamar, vamos buscar mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem essa fortaleza. As informações do mundo, as notícias, os amigos, os familiares, até mesmo o pastor, a igreja, o ministério, eles não têm essa capacidade de gerar em nós essa confiança, mas o Espírito Santo de Deus tem. Então vá, irmãos, busca igreja, vamos buscar igreja nesse momento, o fortalecimento que vem do Espírito Santo de Deus, que vem do temor a Deus. Então, temei a Deus, temei a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E que nós possamos declarar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja gado. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Fique com essa palavra, que Deus abençoe e logo, logo nos veremos, estaremos juntos adorando ao Senhor no templo. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe cada família